Caríssimos estudantes proabês, vamos aí nos encaminhando, chegando para a reta final da nossa série de lives voltadas para a revisão proab da prova de 7 de março de 2021. Passamos aqui com vários autores, especialistas, cada um em suas áreas, e hoje, agora, dia 21 de janeiro, 11 da manhã, uma honra para mim participar da primeira live com o professor Rodrigo Bordalo, ele que é admirado por tantos outros professores do ramo, da área, que recomendam, referenciam o trabalho dele à frente do direito administrativo. Então, para nós, uma honra ter aqui o Rodrigo Bordalo hoje. E antes de passar a palavra para ele, eu queria lembrá-los de que quem não tem o como passar no OAB pode conhecer as nossas questões, nosso trabalho pelo bateria de simulados da OAB. As 8 últimas provas no formato simulado e também com a questão que tem lá no Como Passar na OAB. E, mais recentemente, a editora Foco lançou o Vademecum da OAB, Banca FGV. Luiz Fernando Zilli coordena um livro, uma obra só de legislação voltada para a OAB, só com aquilo que foi cobrado. Então, olha só, tudo que foi cobrado nas últimas provas da FGV está aqui, tá bom? E olha, meus amigos, minhas amigas, acompanhem, apreciem e usufruam ao máximo esse papo com o Rodrigo Bordalo. Eu acompanho vocês por aqui. Rodrigo, bom dia, a palavra é toda sua. Eu ia fazer a sua apresentação, mas o seu slide já tem ali o seu mini currículo, então eu transmito a palavra para você. Boa live, meu amigo. Muito obrigado. Léo, bom dia a todos que estão nos assistindo, quem for assistir também, se você está assistindo depois, também saudações para vocês todos. Léo, obrigado aí pelas gentis palavras, você é parceiro, você é generoso, e é uma honra gigantesca, uma honra mesmo, uma alegria, uma satisfação estar participando aqui desse evento promovido pela editora Foco. Eu tenho muito orgulho, eu digo isso com sinceridade, eu tenho muito orgulho de fazer parte aí do time de autores da editora Foco, que, sem sombra de dúvida, no cenário editorial brasileiro, em relação à editora jurídico voltado para a OAB e concurso, é a melhor do Brasil, sem sombra de dúvida. E aquilo que eu costumo dizer, né, Léo? A editora, ela não é feita apenas de livros, a editora é feita de pessoas, e as pessoas aí da Foco são sensacionais, todas elas, você, Léo, Vander Garcia, Ana Paula, a Roberta Densa, todos os professores, o professor Delori, por exemplo, um grande amigo, nos formamos juntos, Léo, eu e Delori nos formamos juntos, fizemos a faculdade juntos, olha só, não vou dizer quanto tempo atrás. Exatamente. Então, uma alegria imensa participar. Cara. O Delori é genial e participou aqui da nossa live também. Assistam a todas as lives aqui promovidas pela Foco. Tá muito bom mesmo. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu vou apresentar aqui para vocês. Já destacando aí o best-seller da OAB aqui no Brasil, que é Como Passar na OAB, além das outras obras que o Léo acabou de indicar. Daqui a pouco eu entro em detalhes em relação a essa obra, porque vale a pena adquirir. E antes eu gostaria aqui de me apresentar aqui rapidamente. O meu nome é Rodrigo Bordalo, eu sou procurador do município aqui de São Paulo, há mais de 15 anos, sou doutor e mestre em Direito do Estado, ou seja, respiro direito administrativo, seja na academia, seja profissionalmente, e sou, com muito orgulho, repito, autor de obras jurídicas pela editora Foco. Meu manual de Direito Ambiental, por exemplo, foi editado pela editora Foco. Muita alegria mesmo. Aqui eu vou passar meus contatos das redes sociais, fico à total disposição. Quem tiver alguma dúvida, alguma orientação, a gente está à disposição justamente para isso. E, Léo, eu queria começar a falar, de maneira geral, já que a gente está na estrada da OAB há muito tempo, passar aqui algumas dicas rápidas sobre o que fazer para passar na OAB. É claro que os próprios livros da editora Foco já passam essa orientação, inclusive o livro Como Passar na OAB é uma obra que trata disso, no início tem dicas de estudo, então isso já destaca no cenário das obras voltadas para a OAB
essa obra da editora Foco, mas queria aqui passar algumas dicas. Algumas são muito óbvias. O que eu preciso fazer, professor, passar na OAB? Primeira coisa, esforço e disciplina. Não é segredo. Tem que ter esforço e disciplina, ou seja, não dá para esperar o tempo para ficar ruim. Você tem que preparar a sua arca desde já. Então, essa é uma ideia que é muito fácil de entender, mas muito difícil de ser aplicada na prática. É aquele negócio, se você fosse apostar entre duas pessoas, uma pessoa que tem um QI de Albert Einstein, Einstein tinha um QI de 140, vamos imaginar uma pessoa com QI altíssimo, mas que não tem esforço e disciplina, não se dedica aos estudos. Pegar uma outra pessoa com QI, da maioria, a QI média do ser humano, que é em torno de 100. Se você pegar uma pessoa de QI médio e que estude e se dedique e tenha disciplina, em comparação com alguém com QI do Albert Einstein de 140, que não estude, que não tenha disciplina e que não se dedique, eu apostaria todas as minhas fichas naquele que se dedica, naquele que tem disciplina, porque é esse que tem sem sombra de dúvida, chance maior de sucesso, tá bom? Então, essa é uma primeira colocação que eu faço, o que fazer para passar na OAB. Segunda coisa, é uma metodologia de estudo baseada na repetição, como está aqui, ó. Coloquei várias vezes para demonstrar isso. Repetir aquilo que você estudou, repetir as lições que você adquiriu, justamente para consolidar aquelas lições no seu cérebro. O cérebro somente armazena as informações com base no método de repetição. Por isso, Léo, essa é uma coisa que eu acho que eu adquiri muito quando eu estava estudando para concurso, quando eu estudei para a OAB e como professor já há mais de 20 anos, é que eu sugiro para os alunos adquirir livro físico. Por isso que eu estou aqui, ó, com o meu, olha lá, Como Passar na OAB, da editora Foco, está aqui ao meu lado, ó. Aliás, edição nova, edição de 2021, 17ª edição, o best-seller da editora Foco. Eu sugiro aos alunos adquirirem as obras físicas. Por quê, professor? Eu vou gastar dinheiro, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque você vai grifar as coisas que são importantes. E quando você fizer a revisão, quando você fizer a repetição, lembrem-se, a mãe do aprendizado é a repetição. Você vai justamente identificar aquilo que você grifou e aquilo vai ficar carimbado no seu cérebro. Então, essa metodologia de repetição, de revisão, com base no livro físico, é a melhor no meu modo de ver, tá bom? Isso é assim que eu passei em concurso, passei na OAB, e é assim que eu vejo nessa experiência de 20 anos lecionando para curso preparatório para a OAB e concurso. Maravilha! E uma outra coisa, metodologia também que é muito indicada, inclusive para passar na OAB, que é a resolução de questão. Isso é fundamental. Você tem que travar, manter contato com aquilo que efetivamente vai cair na prova que você vai prestar. No caso da OAB, você tem que pegar as provas passadas para verificar aquilo que cai, para você identificar a metodologia de cobrança de matéria. Então, isso é fundamental. É claro que isso não dispensa o estudo em si da matéria, análise de jurisprudência, claro que precisa, mas resolução de questão é fundamental. E é aqui que eu destaco efetivamente a nossa obra de Como Passar na OAB. Deixei até aqui a fotinho do lado, aqui, ó, essa obra aqui, já edição de 2021, para esse tipo de estudo. Então, é fundamental. Não dá para passar na OAB sem resolver questão. Então, ficam aí as minhas dicas, Léo, de experiências pessoais, experiências como professor, em relação àqueles que desejam passar no exame da ordem. Maravilha? Então, vamos lá. Vamos agora começar a falar efetivamente aqui do direito administrativo, que é uma matéria importante para a OAB, na medida em que são 6 questões. Então, no exame 32, que haverá em março, agora de 2021, se Deus quiser, nós teremos aqui 6 questões de direito administrativo. E aqui eu vou destacar, nessa aulinha aqui de revisão geral, essa aula live aqui, que vai estar disponibilizada para os nossos alunos, eu vou destacar o top 5, as 5 principais matérias
que tem uma grande chance de cair no exame próximo agora de março. Então, aqui a gente vai destacar aquilo que efetivamente interessa saber. É claro que é bom você conhecer todas as matérias do direito administrativo e na obra Como Passar na OAB da Editora Foco tem tudo. Aliás, sabe o que eu gosto, Léo, dessa obra? Essa obra é fantástica porque ela separa em relação aos assuntos. Cada assunto dentro de cada matéria está lá aquilo que efetivamente cai. Então, fantástico, fantástico. Então, vamos lá. Top 5. O que cai? Primeiro, quer dizer, aqui não está muito na ordem daquilo que cai mais para cá, mas são os cinco temas gerais. São os temas que eu vou, inclusive, seguir aqui nas questões que serão compartilhadas com a nossa audiência. Poderes da administração, isso é importante, cai bastante. Organização administrativa, também tema fundamental que precisa saber. Concessão de serviço público, é um dos temas preferidos do exame da ordem. Concessão de serviço público também, um tema importantíssimo, fundamental, é o tema dos agentes públicos, e dentro de agente público a gente tem o tema da improbidade administrativa. E por fim, fechando aqui o nosso top 5, temos o tema da intervenção do Estado na propriedade. Então, temas importantíssimos, se você quiser acertar pelo menos 50% das questões, dentre as 6 questões de administrativo, essas são as principais matérias, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar então a analisar, vamos abrir as cortinas aqui para a nossa primeira questão, que é a questão referente a poderes, poderes da administração. Bom, são vários os poderes, mas eu vou destacar aqui o poder que é aquele que cai mais. Mas antes disso, eu vou apresentar o enunciado da questão, que é esse enunciado. Vamos ler em conjunto aqui rapidamente para a gente poder avançar naquilo que efetivamente interessa saber. Vamos lá. Após comprar um terreno, o Roberto iniciou a construção de sua casa sem prévia licença. Não dá, né, Roberto, construir uma casa sem prévia licença. Avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública, inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres. Continuando. No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público municipal, observadas as formalidades legais, valendo-se da prerrogativa de direito público, que, calcada na lei, autoriza-o a restringir o uso e o gozo da liberdade da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, determinou que Roberto demolisse a parte irregular da obra. Bom, vamos lá. O poder administrativo que fundamentou a determinação do município é o poder. Aqui eu coloquei, meus amigos e amigas, somente o poder que você deveria identificar. São 4 opções, né? A OAB são quatro alternativas. Então, qual é o poder que você acha que é o correto? Hierárquico, hierarquia, disciplinar, regulamentar ou de polícia? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, vamos voltar aqui para a questão. Essa questão é interessante, eu trouxe aqui para esse evento da Editora Foco, porque é uma questão que, primeiro, aborda o poder mais importante, e segundo, ele traz a própria definição do poder que é mais importante. Ora, que poder é esse que está relacionado a essa questão? Ora, quando alguém vai construir uma casa, quando alguém vai dirigir um veículo, quando alguém vai implementar uma atividade que possa causar uma degradação ambiental, ele precisa passar por aquilo que se chama poder de polícia administrativo. Então, a resposta correta a essa questão é o poder de polícia, poder de polícia. E o poder de polícia, repito, é o poder mais importante para a OAB. Ok? Ah, professor, mas o que é poder de polícia? Está aqui na questão. O poder de polícia pode ser definido como a prerrogativa de restringir, de condicionar, de limitar o uso e o gozo da liberdade e da propriedade. Então, é a limitação da liberdade e da propriedade em favor de um interesse da coletividade, ou seja, em favor do interesse público. É por isso que, para a nossa atividade de construir uma casa, de dirigir um veículo, de implementar uma fábrica, eu preciso passar pelo poder de polícia da administração, tá bom? Então, isso representa poder de polícia. O que eu queria destacar também em relação a esse poder
é uma coisa que a própria questão contemplava, você verifica que eu não trouxe aqui todo o enunciado, mas o que eu queria chamar a atenção daquilo que continuou o enunciado dessa questão, aliás, já caiu várias vezes em exames passados da OAB, é a questão dos atributos do poder de polícia. Já que estamos falando de poder de polícia, vale a pena a gente fazer referência aos seus atributos. E aqui eu vou destacar os atributos que caíram nessa questão que a gente acabou de analisar aqui. São dois os atributos que eu queria compartilhar com você. Quais são esses atributos? O primeiro, coercibilidade. O que significa o atributo da coercibilidade? Aliás, pode cair no AB como coercibilidade, mas pode cair também com outro nome que já caiu, inclusive, que é a imperatividade. Então, lembra, coercibilidade é a mesma coisa de imperatividade. Mas o que representa isso, professor Bordalo? Representa o seguinte: as medidas de polícia se impõem aos particulares, se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. A medida administrativa de polícia independe da concordância do particular. Claro, ela se impõe, ela é determinada de maneira com coercibilidade. Então, essa é a ideia de coercibilidade, não depende de concordância do particular, tá bom? Um segundo atributo também importantíssimo, já caiu várias vezes no exame da ordem, olha lá, já caiu várias vezes no exame da ordem, é o atributo da autoexecutoriedade. O que significa isso? Significa que as medidas de polícia podem ser executadas pela própria administração, então por isso que tem esse nome autoexecutoriedade, elas podem ser executadas pela própria administração sem precisar de intervenção prévia do Poder Judiciário. Então, por exemplo, uma empresa que está vendendo produto estragado, a administração pode ir lá interditar, só que ela não precisa entrar com uma ação de interdição. Isso já caiu no exame da ordem, essa historinha que eu acabei de contar aqui. Para interditar um estabelecimento, não precisa de intervenção do Poder Judiciário, intervenção prévia, não precisa entrar com uma ação de interdição. A própria administração pode ir lá e fechar, encerrar, interditar aquele estabelecimento. Por quê? Por conta do atributo da autoexecutoriedade, tá bom? Então, poder de polícia é um tema importante, já caiu várias vezes no exame da ordem, e esse é o primeiro tema, é a primeira questão que eu queria compartilhar com os nossos queridos alunos e alunas. Então, vamos lá, vamos agora para a nossa segunda questão. E a segunda questão, ela envolve também um tema importantíssimo, Léo, olha só, o tema da organização administrativa. Tema da organização da estrutura administrativa. E eu separei aqui uma questão que eu acho, olha só, Léo, às vezes a gente faz aqui uma tentativa, um exercício de adivinhação daquilo que vai cair. E eu acho que vai cair uma coisa que eu vou aqui tratar com base numa questão anterior do exame da ordem, que é uma questão do ano de 2015. Por que eu acho que essa questão vai cair no próximo exame? Vou explicar daqui a pouquinho. Vamos ler primeiro aqui o enunciado. O governador do estado Y criticou, por meio da imprensa, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transportes do Estado, autarquia estadual criada pela Lei 1234, alegando que aquela entidade, ao aplicar multas às empresas concessionárias por supostas falhas na prestação do serviço, não estimula o empresário a investir no Estado. Ainda por essa razão, o governador ameaçou, também pela imprensa, substituir o diretor-presidente da agência antes de expirado o prazo do mandato daquele dirigente. Então é o seguinte, sintetizando, o governador não gostou daquilo que alguém que trabalha, um diretor de uma agência reguladora fez, e ele está ameaçando afastá-lo, ele está afastando substituí-lo. Por que eu acho que esse é um tema importante para o próximo exame? Pelo seguinte, porque nós estamos vivendo numa época uma época problemática, que é a época da pandemia, a época do Covid, e muito se falou nos últimos tempos sobre uma agência reguladora. Que agência reguladora foi muito falada nos últimos tempos? Todo mundo aqui sabe, todo mundo está acompanhando. É a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nós estamos aqui apostando que muitas questões do exame da ordem estão relacionadas ao tema da pandemia, ao tema da Covid. Aliás, a obra de Como Passar na OAB traz exatamente isso. Olha ali na capinha, olha lá. Há questões complementares sobre os impactos da Covid.
Ou seja, a Fox se preocupou, inclusive, com aquilo que pode eventualmente cair, com esse tema que nós estamos enfrentando, que tem uma provável repercussão no exame da ordem. Então, nós apostamos aqui que vai cair tema sobre agência reguladora. Como já caiu em 2015, vai cair de novo em 2021. A gente aposta nesse sentido. Então, vamos lá. Então, vamos resolver, né? Vamos resolver essa questão. E olha só, o que você precisa saber sobre a agência reguladora? A agência reguladora, primeiro, é uma autarquia de regime especial. Aliás, essa informação já estava aqui na questão, né? Autarquia. É uma autarquia, mas mais do que uma autarquia, é uma autarquia de regime especial. E o que significa dizer que uma agência reguladora, por ser uma autarquia de regime especial, o que isso tem como informação relevante? A informação relevante é a seguinte: os dirigentes de uma agência reguladora, como, por exemplo, esse diretor-presidente que está aqui na questão, eles têm um mandato fixo. Eles têm um mandato. Ora, se eles têm um mandato, eles não podem ser exonerados a qualquer momento. Eles têm como se fosse uma estabilidade provisória. Eles não podem ser livremente exonerados pela administração direta. Nesse exemplo, o diretor-presidente dessa agência reguladora estadual, ela não pode ser, esse diretor-presidente não pode ser afastado pelo governador porque o governador achou que ele fez alguma coisa que ele não concordava. Então, há uma maior autonomia, essa é a conclusão. As agências reguladoras têm uma maior autonomia administrativa, porque os seus dirigentes, repito, não podem ser livremente exonerados. Com base nessa informação, você mataria essa questão. Então, vamos lá, vamos ver aqui as alternativas. Vamos ver as alternativas. Se você estiver assistindo agora, claro, não vai dar tempo de ler aqui tudo, mas se você estiver assistindo depois, dá uma pausa aqui na aula, dá uma pausa no vídeo para tentar chegar à resposta correta com base nisso que a gente acabou de discutir. Então, vamos lá, vamos resolver. Vamos seguir aqui a ordem das alternativas. A adoção de mandato fixo para os dirigentes de agências reguladoras contribui para a necessária autonomia da entidade, impedindo, proibindo, vedando a livre exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Opa, professor, parece ser essa, né? Parece ser essa a alternativa correta? Sim, parece essa, mas como é que a gente faz? Como é que a gente resolve uma questão? A gente separa a questão e analisa as outras para ver se tem alguma coisa esquisita aqui. Vamos lá. B. A agência reguladora, como órgão da administração direta... Opa, já tem erro aqui, ó. Já tem erro aqui. A agência reguladora não integra a administração direta. Ela integra a administração indireta. Então, lembra disso. A agência reguladora, já que é uma autarquia, integra a administração indireta. Outra coisa que está errada, tem dois erros nessa questão, nessa alternativa. Submete-se ao poder disciplinar do chefe do Poder Executivo. Não, não se submete ao poder disciplinar. Por quê? Porque não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Não é autarquia, não é subordinação. É uma relação de vinculação. Perfeito? Então, não é essa, então a B está errada mesmo. Aí você vai grifando, na hora que você estiver prestando o concurso, lá o exame da ordem, você vai colocando aquilo que você tem certeza que está errado. A agência reguladora possui personalidade jurídica própria, mas está sujeita obrigatoriamente ao poder hierárquico do chefe do Poder Executivo. Não, ora, não tem poder hierárquico, não tem subordinação, não tem hierarquia. Portanto, isso aqui está errado também. E a D, ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam um mandato fixo, pode o chefe do Poder Executivo exonerá-los por razões políticas não ligadas ao interesse público, caso discorde das decisões tomadas pela entidade. Ora, é justamente o contrário, né? Justamente porque os dirigentes têm um mandato fixo, eles não ficam submetidos a esse interesse político do Poder Executivo, tá bom? Então, aqui a resposta, a alternativa correta, de fato, é a alternativa A. Maravilhas! Duas questões nós já resolvemos. Vamos à nossa terceira questão, que também abrange um tema que eu acho que vai cair. Um tema que nós apostamos que vai cair no exame da ordem agora de março de 2021. Por quê? Então, vamos aqui pegar a questãozinha, daqui a pouco eu explico por quê. Vamos pegar essa questãozinha de 2017, que abordou
um tema muito interessante. Olha lá, o município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis, os quais ameaçam ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Diante do iminente perigo público, opa, essa é uma palavra-chave importante, uma expressão-chave, diante do iminente perigo público a residências e a vida de pessoas, o poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta de seu patrimônio para realizar as medidas de contenção pertinentes. Assinale a opção que indica a adequada modalidade de intervenção na propriedade privada para a utilização do maquinário. Então, ele quer saber aqui qual é a categoria, qual é a modalidade de intervenção do Estado na propriedade que se ajusta a essa hipótese. E essa é uma clássica, uma clássica metodologia utilizada pela OAB para cobrar esse tema de intervenção do Estado na propriedade. Por quê? Porque existem várias categorias, tem várias categorias de intervenção do Estado na propriedade. Limitação administrativa, requisição, servidão, tombamento, desapropriação, ocupação temporária. Então, você tem que saber identificar, com base no enunciado, a intervenção própria para aquela situação específica. Vamos ver aqui as alternativas. Vamos lá. O que você acha que é? Então, você está assistindo agora. O que você acha? Coloca aí A, B, C ou D. Não tem problema de errar, não. Não tem problema de errar. Aqui não tem... O negócio é aprender. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, pensa um pouquinho e coloca aí na tela. Bom, aqui é o seguinte, quando se fala em iminente perigo público, ou seja, situação de urgência, situação excepcional que justifica uma intervenção da administração, nós estamos falando de uma modalidade conhecida como requisição administrativa. Requisição administrativa. E eu acho, a minha aposta é que o exame da ordem que você vai prestar vai cair o tema da requisição administrativa. E por quê? Pela mesma razão que eu falei na questão anterior. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo de pandemia. E um instituto que foi muito utilizado pelas administrações foi o Instituto da Requisição Administrativa. Então, olha lá, foi muito utilizado, então isso pode repercutir no próprio exame da ordem. Então, aqui a resposta correta é a alternativa A, requisição administrativa. Aliás, já que estamos aqui nessa aula, vamos aqui compartilhar com os nossos alunos, você que está assistindo, o dispositivo que prevê a requisição. E o dispositivo é importante, sabe por quê? Porque o dispositivo que prevê a requisição administrativa está na Constituição Federal. Opa, se está na Constituição é importante, e é importante. Foi aplicada em época de pandemia, aliás, em qualquer época de risco à integridade de pessoas ou de bens, perigo público iminente. Isso está no artigo 5º, inciso 25. Olha lá, está no artigo 5º, naquele dispositivo que dispõe sobre as garantias e direitos fundamentais. E a redação é essa. Por que eu fiz questão de trazer a redação desse dispositivo aqui para vocês? Pelo seguinte, porque aqui existe, primeiro, o fundamento para requisição, que está aqui, ó, inclusive caiu na questão, né? Iminente perigo público. E também tem uma outra coisa importante desse dispositivo, que ele trata das características da indenização da requisição. Então, como é que fica a indenização no âmbito de uma requisição? Está aqui, ó. É cabível indenização? Claro que é. Está aqui, ó. Indenização, ela é cabível. Só que, olha lá, duas coisas importantes. Primeira coisa, a indenização só é cabível? Claro, se houver dano, se houver um prejuízo causado ao proprietário. Primeira informação importante, se houver dano. Segunda informação, essa é a mais importante porque envolve uma pegadinha que pode ser cobrada no exame da ordem. Essa indenização, ela é ulterior. Ulterior, o que significa mesmo ulterior? Significa posterior, significa depois. Ou seja, primeiro a administração requisita um determinado bem de um proprietário privado e para satisfazer aquele interesse diante da situação de urgência, e depois a administração, ulteriormente, posteriormente, ela vai promover a indenização, tá bom? Então, são as informações importantes da requisição que decorrem do próprio texto constitucional. Repito, isso tem uma grande chance de cair no exame da ordem. Maravilha?
Vamos lá, vamos avançar aqui para a nossa penúltima questão. E a penúltima questão envolve um dos temas preferidos aqui da ordem, que é o tema do serviço público, especificamente o tema da concessão de serviço público. Se tem uma coisa que a OAB adora de paixão, é o tema da concessão de serviço público. Então, trouxemos aqui uma questãozinha que aborda um dos temas, dentro de concessão, um dos temas também que tem que saber para a OAB, tem que saber de qualquer jeito. Vamos lá. Após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de transporte metroviário, o Estado Y determinou a abertura de processo administrativo para verificar a prestação inadequada e ineficiente do serviço por parte da empresa concessionária. Bom, nós sabemos que a concessão, ela representa um contrato administrativo, aliás, é o contrato administrativo mais importante do direito público, é o contrato de concessão, em que a administração pública, como regra, ela delega a um particular a prestação de um serviço público. E essa empresa que presta o serviço público é chamada de concessionária e a administração é chamada de poder concedente. Então, numa concessão, eu tenho duas figuras. Eu tenho o poder concedente, que é a administração, e tenho o concessionário, que é a empresa privada, é uma pessoa jurídica, um consórcio de empresas que vai executar a prestação daquele serviço público. Então, vamos lá. Então, vamos aqui ver. Caso se demonstre a inadimplência desse contrato de concessão pelo concessionário, como deverá proceder o poder público concedente? Como deverá proceder? Vou colocar aqui as alternativas. Declarar por decreto a caducidade da concessão, declarar por decreto a encampação do serviço, declarar por decreto, após lei autorizativa, a revogação da concessão ou declarar por lei a anulação do contrato de concessão. Então, veja que um tema dentro de concessão, que a OAB ama de paixão, é o tema da extinção do contrato de concessão. Esse tema é importantíssimo. Você tem que saber de qualquer jeito, tema da extinção de contrato de concessão. E o que nos interessa aqui? Vamos pegar a lei, diretamente a lei. Tem que ler lei para a OAB, isso é importante. É uma das metodologias de estudo para a OAB, estudar a própria lei. Vamos lá, lei de concessão. Essa aqui é a lei de concessão geral, né? Concessão comum. E tem um dispositivo que trata da extinção do contrato de concessão. Ora, o que a gente verifica aqui nesse artigo 35, primeiro, é que existem várias hipóteses. Então, a extinção é um gênero que tem várias espécies. O que você tem que saber, o que você precisa saber para acertar essa questãozinha da OAB, é identificar o significado dessas categorias. É você saber o que elas significam. Ora, tem algumas categorias que é fácil, é só bater o olho que a gente verifica qual o seu significado. Então, olha lá, advento do termo contratual. Ora, terminou o prazo do contrato, o contrato ele se extingue, ele desaparece. Então, aqui é tranquilo. Anulação. Anulação é aquela ideia que nós aprendemos no próprio Teoria dos Atos Administrativos. Anulação é um contrato que tem um vício. Se tem um vício, aquele contrato vai ser anulado. Falência, extinção da empresa. Essas hipóteses, elas são fáceis de entender, elas são autoexplicativas. O grande problema, a grande dificuldade, e é aí que a OAB pega no pé, são essas três figuras aqui: encampação, caducidade e rescisão. É aqui que o bicho pega. É aqui que pode cair a questãozinha, então tem grande chance de cair essas três hipóteses aqui: encampação, caducidade e rescisão. Então tem que saber o significado. E quais são os significados? Encampação é uma extinção promovida pela administração em razão do interesse público. Vou repetir. É a extinção promovida pelo poder concedente, ou seja, pela administração, em razão de interesse público. Então lembra assim, ó, até para facilitar. Encampação é interesse público. Associa com a palavra. Encampação é interesse público. É isso. Interesse público vai extinguir por encampação. Caducidade. Caducidade é extinção promovida pelo poder concedente em razão de inadimplemento pela empresa concessionária. Caducidade é uma extinção promovida pelo poder concedente em razão de inadimplemento, descumprimento de cláusula contratual pela concessionária. Então, essa é a caducidade. E para ter a caducidade, óbvio, tem que ter um processo administrativo para ter
oportunidade de defesa pelo concessionário. Rescisão, cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Rescisão, pessoal, ela tem um sentido na teoria geral dos contratos, mas aqui no contrato de concessão, no direito público, ela tem um sentido muito específico, muito próprio. Rescisão, como extinção do contrato de concessão, significa a extinção promovida em virtude de descumprimento de inadimplemento pelo poder concedente. Então, aqui, o inadimplemento é pela própria administração. Então, a rescisão é o contrário da caducidade, percebeu? A rescisão é justamente o contrário da caducidade. Maravilha! Ora, com base nessas informações, dá para resolver a nossa questãozinha aqui. Vamos voltar aqui, ó. Dá para resolver. Como é que você colocaria aqui? Ora, a situação que foi apresentada na questão é uma situação de inadimplência, ou seja, de descumprimento do contrato de concessão pela empresa concessionária. Ora, por essa informação você já mata a questão. Já que eu estou falando de descumprimento do contrato de concessão, isso representa o quê? Isso representa a chamada caducidade. Está aqui, ó, caducidade, como a gente viu. Então, a resposta a alternativa correta é declarar por decreto a caducidade da concessão. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Maravilha? Então é isso, essas informações que vale a pena você levar para o exame da ordem. E tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui está na obra Como Passar na OAB da editora Foco. Última questãozinha aqui, Léo, estamos encaminhando para o fecho aqui dessa live, é o tema dos agentes públicos, tema de agente público, tema de servidor, e dentro desse tema eu peguei também um tópico de muita predileção pelo exame da ordem, que é o tópico da improbidade administrativa. Também já caiu várias vezes e nós temos aqui uma impressão de que vai cair novamente. Sabe por quê? Porque a última vez que caiu o tema da improbidade foi com essa questãozinha aqui, o exame 29, que caiu em 2019, e que foi cobrado improbidade. Então, já faz um tempinho, 2, 3 exames que não cai, então a gente acha que vai cair agora nesse de março. Então, olha lá, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública por improbidade administrativa em desfavor de Felipe dos Santos, servidor público federal estável, com fulcro no artigo 10, inciso 4º da Lei 8429 de 92. Essa aqui é a lei de improbidade, tá? É a famosa lei de improbidade, aliás, é uma lei que vale a pena a leitura. É uma lei que vale a pena ler a lei seca, porque é uma lei muito importante e não é uma lei muito extensa não, tá? É uma lei curtinha, relativamente curtinha, tem um pouco mais de 20 artigos, que vale a pena a leitura. Então vamos lá, vamos continuar aqui a questão. O servidor teria facilitado a alienação de bens públicos a certa sociedade empresária, alienação essa que efetivamente causou lesão ao erário. Nossa, aqui é importante, ó, lesão ao erário. Sendo certo que nos autos do processo restou demonstrado que o agente público não agiu com dolo, mas com culpa. Olha lá, o agente público que está envolvido na improbidade, ele não agiu com dolo, ele agiu com culpa, modalidade culposa. Continuando aqui. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que está em consonância com a legislação de regência. Então é isso. Então, vamos separar as informações importantes aqui para a gente resolver essa questão muito legal da OAB. Então, houve o cometimento de uma improbidade, ou pelo menos o Ministério Público está imputando o cometimento de uma improbidade, que se caracteriza como lesão ao erário. Aliás, a lesão ao erário, está inclusive aqui na questão, ela está no artigo 10. Então, a modalidade de improbidade, que é lesão ao erário, está no artigo 10, que tem vários incisos, e aqui tem o inciso 4º, que é essa categoria descrita nessa questão. E esse servidor, esse agente público que cometeu essa improbidade, não agiu com má fé. Olha lá, não agiu com má fé, não agiu com dolo, agiu com culpa. E a pergunta que se faz é, e aí? Nós temos improbidade aí? Será que existe modalidade culposa? Professor, existe modalidade com culpa? Improbidade não representa apenas uma categoria envolvida com má fé, com dolo? Então é isso que a OAB explorou. Esse tema muito importante que vale a pena a gente discutir aqui com você. Então vamos lá. O que vale a pena saber? Primeiro, as modalidades, as categorias de improbidade administrativa. E as modalidades, as categorias, estão na Lei 8429. Quais são essas categorias que tem que saber? São 4, na verdade, mas
de importância para a OAB são as 3 primeiras que eu vou colocar aqui. Primeira categoria, enriquecimento ilícito. É o famoso exemplo de dinheiro na cueca. Aliás, tivemos um exemplo recente do sujeito, um agente público, um senador, que foi pego com dinheiro na cueca. Não dá, né? Segunda categoria, dano ao erário, lesão ao patrimônio público. Terceira categoria, violação aos princípios da administração. Importante observar, isso é importante muito observar aqui com você, que essas categorias, elas são independentes, elas são autônomas. Então, eu posso ter improbidade sem que haja enriquecimento ilícito, sem que haja dinheiro na cueca, sem que haja lesão aos cofres públicos, mas, se houver violação aos princípios, eu tenho improbidade. Então, cuidado. Essas categorias, elas são independentes, são autônomas. Elas, por si só, já caracterizam improbidade administrativa. Tem uma última categoria aqui, que ela é mais recente, ela foi inserida posteriormente na lei de improbidade, que eu acho que ela não vai cair na OAB, mas fica aqui o registro de uma 4ª categoria de modalidade, essa categoria aqui, de concessão indevida de ISS, tá? Uma hipótese muito específica envolvendo um imposto sobre serviço, tá bom? Bom, o que eu queria destacar? Primeiro, você tem que saber quais são essas modalidades. Segundo, qual o elemento subjetivo envolvido? Dolo, culpa ou os dois? Então, um aspecto importante em relação à improbidade é você saber quais são os elementos subjetivos em relação a essas categorias. Dolo, culpa ou os dois? E é aqui que está a informação que vale a pena você saber aqui. É aqui isso que a gente vai compartilhar com você. Por quê? Porque esse tema tem uma jurisprudência do STJ. O STJ consolidou uma posição segundo a qual, no caso de enriquecimento ilícito, somente existe improbidade administrativa se houver dolo. Vou tentar escrever aqui, ó, dolo. Somente se tiver má-fé. Então, dinheiro na cueca, enriquecimento ilícito, vantagem patrimonial indevida, somente com má-fé, somente com dolo. Dano ao erário. Aqui que está, o X da questão, aqui está a pegadinha. Dano ao erário também admite o dolo, evidentemente, mas também admite a modalidade culposa. Essa informação que você tem que saber de qualquer jeito. Dano ao erário admite modalidade culposa conforme a própria lei e conforme a própria jurisprudência do STJ. E violação aos princípios da administração, aqui, ó, também somente modalidade dolosa, somente mediante dolo. Então, não existe modalidade culposa de violação a princípio da administração. Com essa informaçãozinha, com essas informaçõezinhas que nós passamos para você, nós chegamos à alternativa correta. Lembrando, o nosso servidor público da questão praticou lesão ao erário, prejuízo ao erário, com modalidade culposa. Com base nisso, nós conseguimos resolver a nossa questão. Vamos lá? Felipe não pode sofrer as sanções da lei de improbidade, pois todas as hipóteses capituladas na lei exigem o dolo específico para a sua lesão. Não exigem, nem todas as hipóteses exigem o dolo. Então, está errada. B. É passível a caracterização da prática de ato de improbidade por Felipe, pois a modalidade culposa ela é admitida para a conduta a ele imputada. Qual a conduta a ele imputada? Lesão ao erário. Lesão ao erário admite modalidade culposa? Admite. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B. Vamos só analisar as demais. Aliás, Léo, queria dar uma dica aqui para os nossos alunos, uma dica de como resolver questões de primeira fase, inclusive aqui da OAB. Uma técnica de resolução de questão de primeira fase se baseia numa técnica, inclusive, que o professor Vander Garcia já escreveu sobre isso, uma técnica muito conhecida, mas que vale a pena a gente compartilhar aqui, que é a técnica pegando as palavrinhas que generalizam ou restringem demais. Então, você pode ter uma dúvida numa questão e você pode aplicar algumas técnicas para tentar chegar à resposta correta. Essa técnica, ela se aplica, ela se encaixa perfeitamente para essa questãozinha aqui, ó. Nós já afirmamos que a resposta correta é a alternativa B. Mas se você tivesse na dúvida, como é que você poderia resolver essa questão? Você poderia resolver assim, ó. A alternativa A traz uma palavrinha, olha, todas. Essa palavrinha generaliza muito. Ela pega um universo muito grande de situações. E a gente sabe que nessas palavras que generalizam muito, tem uma tendência da alternativa estar errada. Então tem uma tendência. Ela até pode estar certa, mas 90% de chance dela estar errada. Esse é um exemplo. Nem todas as modalidades de improbidade são dolosas.
Então, não são todas. Então, isso aqui está errado. Alternativa C. Olha lá. Vamos identificar uma outra palavrinha aqui, ó. Apenas. Olha lá, apenas. Aqui ela restringiu muito. Ela restringiu muito. Se ela restringiu muito, também tem uma tendência dela estar errada. E ela está errada. Olha lá, não é cabível a caracterização de ato de improbidade na medida em que apenas os atos que atentam contra os princípios da administração admitem a modalidade culposa. Está errado. Aliás, a categoria de violação a princípio, ela só admite modalidade dolosa. Então, essa aqui está errada também. E a alternativa D. Olha aqui, ó, apenas também, de novo a palavrinha que nos indica. Felipe não praticou o ato de improbidade, pois apenas os atos que importam enriquecimento ilícito admitem a modalidade culposa. Não, isso aqui está errado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Então, olha lá, mais uma dica aqui para você. Utilize essa técnica também, sobretudo em questões que você esteja com muita dúvida, porque isso é muito útil para a sua aprovação no exame da ordem. Claro, isso não substitui o estudo, isso não substitui a leitura aqui, como passar na OAB da editora Foco. Então, queria agradecer, Léo, mais uma vez, uma honra gigantesca participar aqui desse evento e desejar sucesso para todos que estão nos acompanhando. Forte abraço e tchau, tchau. Bordalo, muitíssimo obrigado, cara. Não tem como agradecer a sua atenção, a sua dedicação, seu dinamismo. Preparou um slide maravilhoso. Bom, a dúvida que vai surgir no curso de hoje, 21 de janeiro até 7 de março, é o seguinte. O mundo inteiro falando de uma nova lei de licitação. E aí? Eu acho que não, o edital da OAB já foi publicado, mas ele fala que leis que estiverem em vigor, não é isso? Isso. Vigente. Exatamente. Hoje, no direito administrativo, o que se fala, não se fala em outra coisa, muita gente apavorada por conta disso, é a nova lei de licitações. Sim. Só que tem um negócio aí, na verdade, essa lei ela ainda não foi editada, ela não foi publicada. Então, exatamente. A rigor, nós não temos lei ainda, né? Ela foi aprovada pelo Senado Federal no dia 10 de dezembro do ano passado, mas ela não foi ainda sancionada pelo presidente da República. Aliás, a gente está esperando. A gente até esperava que ia sair essa semana, mas até hoje, né, quinta-feira, ainda não saiu. Então, a nossa expectativa é que saia tipo amanhã ou semana que vem. Mas a gente está na expectativa de sair. Então, como ainda não é uma lei, não mergulhou no mundo propriamente dita, ela não vai cair. Se ela for publicada, vamos imaginar, Léo, semana que vem, pode ser que aconteça, aliás, pode ser que seja publicada amanhã. Se ela for publicada, certamente ela não vai cair. Ela não vai cair no exame da ordem, porque o edital foi lançado no ano passado. Então, com certeza não vai cair. Então, não se preocupe, você que vai prestar o exame agora em março, não vai cair a lei de licitações, mesmo que ela seja editada anteriormente a março de 2021, tá? Então, ainda ficamos aqui com a lei, a temida lei 8666, né? Temida lei, mas quem leu aqui, olha lá, mais uma vez, né? Quem leu aqui, temos aqui a lei 8666 destrinchada nos comentários, as questões. Perfeito, meu amigo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E deixo aqui o convite. Amanhã encerramos o nosso ciclo de lives com a live do professor Eduardo Dalpieri com direito processual penal. Grande abraço a todos, Bordalo. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado.